Veja só essa pergunta que eu acabei de receber. Eu gostaria de compartilhar a resposta dela aqui com você. A pergunta diz o seguinte: Pastor, será que Judas e Saul foram salvos? Eu gostaria de começar a responder essa pergunta pensando no caso de Judas. Judas está até mais fácil da gente dizer aqui, porque, na verdade, ele nunca foi salvo. Desde o início, ele está com Jesus, ele está caminhando com Jesus, mas, na verdade, ele não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Inclusive, veja só o que o próprio Jesus falou acerca de Judas. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 12, diz assim: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo já chamava Judas de filho da perdição. Inclusive, se você quer saber o significado dessa expressão, filho da perdição, clica aqui nesse link que eu vou projetar logo aqui em cima para que você possa descobrir, através desse vídeo, o significado dessa expressão, filho da perdição. Judas era assim chamado, então, e ele, na verdade, nunca foi salvo. Por isso, não dá para a gente dizer que ele perde a sua salvação no fim da vida, porque, na verdade, ele nunca foi salvo. Como você pode perder aquilo que você nunca recebeu? Ah, mas pastor, ele não caminhava com Jesus, ele não era um dos 12, ele não era um discípulo de Jesus. Sim, isso é verdade. E o próprio Jesus está nos dizendo aqui nesse texto. Ele caminhava com a gente. E eu roguei por todos eles, menos por esse, menos pelo filho da perdição, menos por Judas. Por isso é muito importante, inclusive, que você saiba, não é porque alguém diz que caminha com Jesus, não é porque alguém diz ser discípulo de Jesus e até se parece muito com um discípulo, anda ali parecido, fala mais ou menos igual a um discípulo de Jesus, que essa pessoa necessariamente é um discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, precisa ter vida com Ele. Precisa estar em aliança com Jesus. Não basta apenas dizer. Dizer, qualquer um pode dizer. Agora, ser de fato discípulo, isso é só para quem tem vida com Ele de fato. É só para quem está em aliança com Jesus. Mas agora vamos pensar no caso de Saul. Saul já é um pouco mais difícil da gente responder categoricamente. Porque ao longo do texto sagrado, a gente vai encontrar vários demonstrativos de que Saul era alguém que temia de fato a Deus. Parecia ser alguém que estava sempre preocupado em temer ao Senhor. Mas a partir do fim da sua vida, parece que a coisa começa a descambar para um lado que não é muito bem aquilo que um homem de Deus deveria fazer. E aí, a gente chega no fim da vida de Saul, a gente não sabe como é que está o seu coração. A gente não sabe se de fato ele permanece crendo em Deus, se é que um dia ele já creu de fato. E, inclusive, nós temos um trágico relato em que Saul vai praticar necromancia. Deixa eu ler esse texto aqui para você. O primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 em diante, diz assim: Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu disser. Perceba no que foi que se meteu Saul aqui no fim da sua vida. Pois bem, a gente não sabe como é que estava o seu coração. A gente não sabe qual a condição do seu coração. Mas por um lado, é necessário que você entenda. O Judas não perdeu porque ele nunca teve. Agora, alguém que um dia foi salvo, ele será salvo para sempre, conforme nós defendemos em nossa doutrina. Não dá para você perder aquilo que você não conquistou. Nós não conquistamos a nossa salvação. Deus graciosamente nos dá. No entanto, é um terreno espinhoso esse em que nós pisamos aqui. Por isso não dá para afirmar categoricamente se Saul morreu como um salvo ou se ele morreu como alguém condenado em Cristo Jesus. Nós não podemos ir além daquilo que as Escrituras Sagradas afirmam.